ele vai me dar ali uma situação de carga para unidade de 1.333 objetos, porque ele considerou aqueles picos que eu tive no meu levantamento. Então, o CE ele não foi projetado, concebido para terrestre. Então, teoricamente, no CDD a gente admite um certo nível de resto, por isso trabalha com a média. O CE não quer terrestre, vai pegar tudo. Lembrando que simplesmente não adianta eu contar mais em período e lançar se eu não tiver uma história de carga que condizente com aquilo, né? Isso, tem que ser condizente. Então, vai fazer uma análise também da carga. A gente tem algumas. Na política a gente vai ver que a gente não pode aplicar o SDE, por exemplo, em desenho, que a carga é muito alta, né? Mas teoricamente a gente tem ali dentro daquele período de levantamento uma condição de eu tive um pico. Por isso que entra segunda-feira, antigamente eu entrava, que para algumas unidades segunda-feira vai ser um dia pesado, para outras é tanto. Para outras segunda-feira é mais tranquilo. Então o percentil deixa a unidade ali preparada para o pior dos cenários. A intenção da empresa é deixar o CE estruturado para a função do time naquela função inicial. Só não pode mostrar o gestor desse jeito. Pessoal, depois a gente pode, hoje já está com um tempo um pouquinho mais contado, mas amanhã a gente pode até fazer uma simulação no Excel, mostrar como é que o Excel calcula. Eu tenho uma formulazinha simplificada que a gente pode mostrar como é que funciona esse aqui também. Beleza? Uma coisa que a gente vai falar, vocês vão ficar cansados de ouvir sobre esse relatório estatístico do SRO. A gente vai falar várias vezes no treinamento desse relatório. O que acontece? A gente tem ali nosso levantamento da carga, né? O Disseu e o Ricardo, eles fazem uma análise, você falou de análise histórica, eles fazem uma análise da carga do DW. Então eu tenho lá uma informação que foi importada ou digitada no meu SDE e tem uma informação do DW. Existe distorção? Existe. Tanto que existe uma margem de 10%. Tanto que existe uma margem de 10% que o próprio sistema considera. Se tiver melhorado, é suficiente, mas ele está dando muito prejuízo. Existe essa margem, o próprio sistema admite ali. Se a sua carga está 10% acima, ok, você não vai precisar fazer nenhuma espécie de justificativa. Mas como a gente sabe que existe essa defasagem no DW, a gente recomenda que o gestor, a cada dia do levantamento, ele não tem que ir lá e fazer importação, importar os dados do projeto dele. Na mesma hora ele vai lá na SRO e salva um relatório PDF, tem esse relatório aqui, estatístico do SRO. O que ele tem? Ele tem minha coluna G aqui, ó, que é a coluna da LOEC. Opa, sem cair. A coluna G é a coluna da LOEC, né? E eu tenho aqui os tipos postais. Então eu tenho como validar minha carga por esse relatório aqui do SRO. Então, a cada dia do levantamento, eu vou salvar esse relatório para depois, se tiver alguma dificuldade lá na hora do fechamento do projeto, o Ricardo disse o cadastro na carga, se tiver alguma inconsistência, a prova que não foi crime está aqui. E mesmo, né, esse por tipo de objeto, né, e tem o por distrito, que talvez nem para ele seja, mas quando você for terminar de digitar, importar os dados da LOEC, você quer saber se os objetos que estão na LOEC foram importados. Se você tem um relatório por distrito, você tem condição de saber se a quantidade de objetos está lá dentro. Chamando a atenção para uma questão assim que é crucial. O seguinte, você fez a primeira importação da LOEC automática no primeiro dia. Eu ainda não de gravar sem parceria. Você fez a primeira importação da LOEC automática no primeiro dia, baixou os dados, incorporou no SDE, faça a comparação com o SRO e com as LOECs físicas. Faça essa comparação, faça de todos os dias. Se você fizer do primeiro dia, você vai fazer de todos, eu tenho certeza. Porque você vai encontrar diferenças. Então, faça a comparação, olhe se está tudo ok, se importou a carga total correta. Em alguns casos, ele começa a importação e quando está mais da metade da importação, cai a rede.
que o sistema vai fazer? Ele conseguiu importar o número da UEC, a quantidade de objetos, mas ainda os objetos não. Caiu a rede, ele suspende. Você pode até repetir o processo, mas aquela UEC ele já importou. Ele importou o número total, mas ele não importou os objetos. Então, fiquem atentos. Uma situação dessa, se é muita coisa que ele deixou de importar, você vai excluir os dados e importar novamente. E para isso você precisa identificar de imediato. Então, por favor, façam a importação. E outra questão, eu sei que ele fica 15 dias lá no SRO. Então, no 14º dia você vai tentar fazer a importação. Perdeu. Cansou. Aí você manda e-mail para o Ricardo, né? Ricardo, o que aconteceu? Não muda a data. Não digitei o valor aqui. Perdeu? Não, então. Mas tinha que funcionar. Mas não funcionou. Então, o pré-aviso faça dia a dia. Faça dia a dia. E vá comparando esses dados, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que esse relatório mesmo ali, de cada 10, 9 que vão precisar não fizeram. Esqueci. O gerente não foi orientado. Uma série de As e o relatório não existe. Mas você não pode validar assim mesmo? Não, eu não posso validar assim mesmo. Onde é que os PPS entram? Os PPS? PPS na LOEC. LOEC. Na LOEC? Simples? Sim. Não, entra na LOEC. Não, você está falando do SDE ou da lista de objetos entregues ao carteiro? Você está falando do SDE? Do SDE. Não, LOEC. Depois não tem. Depois Mas ele não tem um comparativo? Você não vai comparar esses dados importados com o que foi lançado na função G? Porque eu estava fazendo isso, comparando. Só que o PPS, ele não entra em lugar nenhum, ele não tem registro. Não acha dele. Você vai criar Ele uma entrega. Você vai Mas é digitar. registrado na LOEC. É registrado? É o Não, PPS ou o PPE? PPS é o Simples. É o Simples Internacional. Então você vai digitar no SDE, na LOEC. Você vai digitar no SDE. Nos documentos, vai digitar no SDE. Ok, você vai fazer uma contagem. Agora, isso aí eu não vou olhar no relatório. E você também não. Certo? Ele não tem registro. Ele não tem registro, mas você vai digitar. Eu vou confiar em você. Eu não queria falar isso. Esse objeto está sendo lançado lá, mas ele é lançado no SGDO, não é? É lançado no SGDO. Você tem a informação de uma vez na SGDO. Então, infelizmente, de cada 10 SGDOs, 11. Só que, outra questão, gente, pelo amor de Deus, SGDO, gente, SGDO. O SD, pelo menos, está voltando tudo, porque essa informação que levada com o SGDO está voltando tudo. Olha, se nós fizermos isso com o SDE, eu desaprovo tudo aquilo lá. Rodrigo, o teu. Só tem um aspecto que com o leque automático você vai fazer importação. Então você não consegue editar uma leque importada. Então uma dica é o que você faz. Você varia a numeração inicial do leque, coloca a numeração final igual e coloca aqui internacional. Então você sabe qual leque que ele está registrado à mão pelo carteiro lá. Né? Sim. Mas você tem a referência de qual leque que é. Sim. Então facilita o seu controle. Mas você tem que gerar um novo documento. Sim. E esse relatório ali não é afeto, portanto guarde. Pelo amor de Deus, isso não é afeto. Então guarde, salve numa pasta, né? Esse aí, salve,